Meu filho desapareceu há 6 anos. Hoje, recebi uma mensagem anônima. Há 6 anos, pensamos que nosso filho Wesley estava morto quando ele desapareceu sem deixar rastros. Mas o que encontrei hoje em seu quarto significa que ele ainda está vivo ou que algo muito mais sombrio e aterrorizante está acontecendo. Algo que ultrapassa os limites da minha mente. A sexta-feira em que ele desapareceu começou como qualquer outra. Estávamos tomando café da manhã, rindo das tentativas de Wesley de comer seus flocos de milho com suco de laranja porque o leite havia acabado. Depois, esperamos juntos pelo ônibus escolar. Nossa rotina matinal funcionando como um relógio. Mas naquele dia, Wesley tinha meio período na escola. Ele voltaria para casa antes que minha esposa Kim ou eu estivéssemos de volta do trabalho. Ele tinha 12 anos, um garoto inteligente, responsável para sua idade. Pensei que algumas horas sozinho não seria um problema. Se eu tivesse a menor ideia do que aconteceria, nunca o teria perdido de vista naquele dia, nunca o teria deixado ir para a escola. Dizemos a ele que ligasse para meu celular assim que chegasse em casa, para garantir que estava seguro. Quando Wesley subiu os degraus do ônibus, seu boné vermelho de beisebol torto na cabeça, Kim de repente começou a tremer. Suas mãos agarraram meu braço e lágrimas escorreram por seu rosto. Perguntei o que estava errado, mas ela apenas balançou a cabeça, incapaz de encontrar palavras. Nenhum de nós sabia por que ela estava chorando, mas um arrepio percorreu minha espinha. Acenamos para Wesley em despedida, seu sorriso gravado em minha memória. Então, entramos no carro e fomos para o trabalho. Talvez Kim tivesse pressentido algo, um instinto que só mães têm. Exatamente às 12h30, meu celular tocou. Uma chamada do nosso telefone fixo. Eu estava em uma reunião. Me desculpei e atendi, pensando que era Wesley, recém-chegado em casa. Mas quando atendi, ouvi apenas o tom monótono da linha, um som vazio e frio. Chamei seu nome, uma vez, duas, mais alto, nada. Tentei ligar de volta, mas ninguém atendeu. Uma sensação desconfortável cresceu em mim, mas a afastei. Talvez ele tivesse ligado por engano e saído para brincar. Wesley amava a floresta atrás de nossa casa. Passava horas lá, escalando árvores, coletando pedras. Convenci-me de que não era nada. Quando cheguei em casa à noite, as luzes da varanda estavam acesas, nosso sinal de que alguém estava em casa. O alívio me inundou. Chamei por Wesley, esperando ouvir sua voz vindo de seu quarto ou da sala, talvez absorto em um videogame. Sem resposta. Caminhei pela casa, chamando mais alto, meu tom ficando mais agudo. Kim estava na cozinha, começando o jantar, e perguntou por que eu estava tão alto. Disse que Wesley não respondia, presumi que estivesse na floresta, mesmo 5 horas após sua ligação. Ele amava a casa na árvore que construí para ele anos atrás, seu refúgio, seu esconderijo secreto. Kim franziu a testa, mas me troquei e saí. O crepúsculo havia chegado. A floresta era um mar de sombras. Os galhos estalavam sob meus pés. Vi a luz fraca de sua lanterna brilhando pela janela da casa na árvore. Uma visão familiar que me fez sorrir. Como qualquer pai querendo pregar uma peça em seu filho, subi silenciosamente a pequena escada que pregamos na árvore, imaginando Wesley dando um pulo. Ao chegar ao topo, puxei a cortina e gritei um "bu", brincalhão, pronto para ouvir sua risada assustada. Mas a casa na árvore estava vazia. Meu coração parou. Wesley não estava lá, não em seu puff, onde costumava sentar com um gibi. O puff havia sumido. Suas coleções, pedras, insetos, gibis, jogos de tabuleiro, tudo que enchia as prateleiras de madeira tinha desaparecido. No meio do quarto, bem em frente à porta, estava um único tênis, um dos de Wesley, com a sola para cima, como se alguém o tivesse colocado ali de propósito. Peguei-o, minhas mãos tremendo. A luz da lanterna parecia normal, desgastado, como Wesley sempre o usava, mas algo estava errado. Olhei pela janela, gritei seu nome na escuridão que engolia a floresta. Sem resposta, apenas o canto dos grilos, o farfalhar das folhas. Talvez ele estivesse se escondendo, querendo me assustar. Pensei, agarrando-me à esperança. Continuei chamando, procurando entre as árvores, a lanterna do meu celular projetando sombras dançantes. 30 minutos depois, com a escuridão agora impenetrável, minha voz estava rouca, meu peito apertado de pânico. Corri de volta para casa. Quando vi a luz do quarto de Wesley acesa, o alívio me inundou. Ele devia ter voltado sorrateiramente enquanto eu procurava. O pequeno danado. Corri para a cozinha, o tênis na mão. Kim o viu. Seus olhos se arregalaram. "Onde está Wesley?" perguntou, a voz estridente. Expliquei que a casa na árvore estava vazia. Apenas o tênis estava lá. Pensei que ele estivesse em casa. Ela disse que ele não havia voltado. O pânico me agarrou como uma mão fria. Corri pelo corredor. Abri a porta do quarto dele. A luz estava apagada. O quarto escuro. Eu sabia que tinha visto a luz de fora. Com os dedos trêmulos, acendi a luz, segurando o tênis com força. O quarto estava vazio. Não apenas vazio de Wesley, mas despojado. Sua cama, a cômoda, os pôsteres nas paredes, o tapete, a estante, tudo sumiu. Como se nunca tivesse havido uma criança ali. Kim gritou atrás de mim, um som que cortou até os ossos. Eu também gritei. Não por algo que vimos, mas pelo que faltava. Tudo que fazia de Wesley quem ele era havia desaparecido, exceto o tênis em minha mão. À luz de seu quarto, notei algo novo. Na sola, em letras maiúsculas pretas, estava a palavra não. Apenas ali, no quarto dele, era visível. Em qualquer outro lugar da casa, a sola estava limpa. Kim chamou a polícia, sua voz falhando enquanto falava de roubo, sequestro, arrombamento, qualquer coisa que pudesse explicar o que havia acontecido. Peguei uma lanterna, corri de volta para a floresta, procurando por rastros, pegadas, qualquer coisa. A polícia chegou, contei tudo, minhas palavras tropeçando umas nas outras. Revistamos a floresta, a casa, o bairro. Horas viraram dias, dias viraram semanas, semanas viraram meses. Wesley permaneceu desaparecido,
como se a terra o tivesse engolido. Uma vez por semana, visitava sua casa na árvore, agora coberta de ervas e musgo, e deixava comida e água, Cheetos, seus salgadinhos favoritos, e uma garrafa de limonada Arnold Palmer. Imaginava que ele estivesse escondido em algum lugar, com fome, e voltaria. Mas a comida apodrecia, coberta por insetos, intocada. O tempo se confundiu, nossa esperança diminuiu, mas eu não parei. Kim e eu mal falávamos. O vazio em nossa casa era sufocante, uma constante acusação de nosso fracasso. No primeiro aniversário, sentei-me em silêncio no sofá, as memórias daquele dia como um filme em minha cabeça. Meu celular tocou. O identificador de chamadas mostrava nosso telefone fixo, mas o aparelho estava intocado na base no corredor. O relógio marcava 12h30. Meu coração disparou enquanto atendia, esperando ouvir sua voz, algum sinal. Apenas o tom da linha, o mesmo som frio de um ano atrás. Eu tinha preparado o lanche de Wesley, mas na confusão o deixei no balcão. Corri para a casa na árvore, subi a escada, puxei a cortina, esperando o quarto vazio, como todas as semanas desde seu desaparecimento. Mas a lanterna, há muito apagada, acendeu. Um brilho assustador. E lá estava o segundo tênis, bem em frente à porta, com a sola para cima. Minhas mãos tremiam enquanto o pegava, procurando por uma palavra. Corri de volta. A luz do quarto de Wesley estava acesa novamente, embora eu soubesse que estava apagada quando saí de casa. Passei correndo por Kim, parei diante de sua porta, sem nenhum brilho de luz por baixo, como há um ano. Abri a porta, Kim atrás de mim, sua mão em meu ombro. O quarto estava vazio, o silêncio ensurdecedor. Acendi a luz. Na sola do segundo tênis estava "Se preocupe". Coloquei-o ao lado do primeiro. As palavras formavam: "Não se preocupe". Lágrimas escorreram por nossos rostos, esperança e desespero lutando em nossos peitos. O que isso significava? Era um aviso? Todos os anos depois, em 23 de agosto, o padrão se repetia. Uma chamada assustadora do nosso telefone fixo às 12h30. O tom da linha. Então, uma nova peça de roupa na casa na árvore, sempre impecavelmente limpa, como se tivesse sido recém-lavada. No segundo ano, tirei o dia de folga. Esperei ao pé da escada, o celular na mão. A chamada veio, corri para cima, a lanterna acesa. Diante da porta estava sua calça, os pés apontando para a porta. No quarto, estava em procurar, na parte de trás da calça, na mesma escrita preta. Tornou-se um ritual, um pesadelo que não conseguíamos sacudir. No terceiro ano, era sua camiseta listrada de manga longa, a que ele usava naquele dia. A luz de seu quarto estava 4 nas costas. A mensagem estava tomando forma, e eu pressentia o que viria. A próxima palavra seria ele. Alguém, um sádico doente, sequestrou o nosso filho, roubou suas coisas e estava brincando conosco, esfregando meu fracasso como pai na minha cara. Comecei a vasculhar a floresta à noite, procurando por caminhos escondidos, cavernas, qualquer coisa que eu pudesse ter perdido. Mas a floresta permanecia em silêncio, não revelava nada. No quarto ano, esperei novamente, mas a chamada não veio enquanto eu estava na plataforma diante da casa na árvore. Desci. O celular tocou imediatamente, o tom ecoando em meus ouvidos. Corri para cima. Encontrei sua cueca, limpa como sempre. No quarto estava Mi. As palavras agora diziam: "Não se preocupe em procurar-me". Meu coração se partiu. Era o fim? Significava que ele estava morto, perdido para sempre? Ou estava lá fora, incapaz de voltar? Kim e eu nos abraçamos, mas o vazio entre nós cresceu. Ela falava de sobrenatural, de fantasmas, enquanto eu buscava explicações racionais, sequestradores, organizações secretas, qualquer coisa que fizesse sentido. No quinto ano, eu era uma sombra de mim mesmo, marcado pela insônia e culpa. Esperei novamente. A chamada veio. Encontrei o boné vermelho de beisebol de Wesley, que ele tanto amava. No quarto, estava "Eu estou", impresso na parte interna. A mensagem estava quase completa. "Não se preocupe em procurar-me. Eu estou..." Eu sabia que a próxima palavra decidiria tudo. Vivo? Desaparecido? Comecei a interrogar o bairro, revisar relatórios policiais antigos, procurando por padrões, pistas. A polícia havia desistido há muito tempo. Nos considerava loucos, mas eu não podia parar. Toda noite, sonhava com Wesley. O via na floresta. Seus olhos vazios. Sua voz um sussurro. "Para, papai." Hoje, no 6º aniversário, tudo foi diferente. Nenhuma chamada veio. Sentei-me na varanda, encarando meu celular, esperando o toque familiar, o identificador de chamadas do nosso telefone fixo. O relógio passou das 12h30, 12h40, 12h50. Nada. A decepção se misturou com um estranho alívio. Talvez estivesse acabado. Talvez o pesadelo tivesse finalmente terminado. Mas uma centelha de esperança, um impulso irracional, me levou à casa na árvore. Talvez, apesar da ausência da chamada, houvesse algo, uma última pista. Subi a escada, minhas pernas pesadas, meu coração um nó de medo e saudade. Abri a cortina, esperando a escuridão que sempre me recebia, mas um brilho fraco vinha de dentro. A lanterna estava apagada, mas no chão havia uma pequena lanterna movida à bateria, sua luz tremeluzindo suavemente. Ao lado, um papel dobrado. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Peguei-o, desdobrei-o lentamente, como se pudesse se dissolver no ar. Era a caligrafia de Wesley, a escrita desajeitada de um menino de 12 anos, inconfundível. As palavras queimaram em meu coração. "Mamãe, papai, estou vivo. Tive que proteger." Minha mente disparou, perguntas chovendo sobre mim. Proteger? Quem? Nós? Ele mesmo? Outra pessoa? Ele fugiu. Estava se escondendo de algo que o perseguia? Ou era outro truque cruel? Um jogo para nos levar mais fundo à loucura? Corri de volta para casa, segurando o papel com força. Tropecei na cozinha, onde Kim preparava o jantar. "Kim!" gritei, minha voz falhando. Ela deixou a colher cair, viu o papel, seus olhos se arregalaram. Ela o leu, suas mãos tremendo. Então desabou, soluçando, agarrando-se a mim. Chamamos a polícia, mas eu sabia que eles não encontrariam
encontrariam nada. 6 anos se passaram e eles não encontraram nada. Descartaram nossa história como delírio. O papel era real, a caligrafia inconfundível, mas levantava mais perguntas do que respostas. Quem o escreveu? Era realmente Wesley? O que ele precisava proteger? E por que não podia voltar para casa? As palavras, não se preocupe em procurar-me, eu estou, ecoavam em minha cabeça. Mas a nova mensagem era diferente. Pessoal, desesperada. Voltei a casa na árvore, procurei por mais pistas, apalpei as paredes, arranquei tábuas do chão, nada. Mas quando peguei a lanterna, notei algo que havia me escapado. Na parte de baixo, gravado com um marcador, havia um símbolo, um círculo com 3 linhas, como uma garra estilizada. Parecia significativo, estranho, como se não pertencesse ao nosso mundo. Nunca o tinha visto antes, mas me causou um arrepio. Kim e eu ficamos acordados a noite toda, o papel entre nós, a lanterna sobre a mesa. Falamos sobre tudo, forças sobrenaturais, sequestros, experimentos secretos. Nada fazia sentido, mas a esperança de que Wesley estivesse vivo era mais forte do que nunca. E com essa esperança veio um novo medo. Se ele estava vivo, o que o manteve preso todos esses anos? O que era essa coisa que ele precisava proteger de nós? E por que o padrão quebrou hoje?